Beleza? Pessoal, mais uma vez, agora tentaremos entender a história, tá bom? E tentaremos agora entender, pessoal, a origem do homem e do ser humano. O primeiro passo que a gente vai fazer é trabalhar, pensar, refletir sobre alguns conceitos importantes para chegarmos à compreensão do ser humano, tá bom? Como estamos aqui trabalhando com ciência, método científico, as formas de se pensar no ser humano, o que iremos fazer agora é trabalhar os conceitos básicos, algumas ideias amplas e panorâmicas, e logo após nós iremos nos aprofundar na teoria que nos é principalmente trabalhada no nosso livro, que é em relação ao evolucionismo, tá bom? Então, pessoal, primeiro, a ideia é o seguinte, a ideia de teoria, tá bom? A ideia de teoria, pessoal, é o seguinte, por que eu botei ideia aqui do lado? Porque uma teoria, pessoal, é algo que não é certeza absoluta, tá bom? Não é uma certeza absoluta. Uma teoria é uma ideia, tá certo? E uma hipótese é uma ideia que está sendo testada, tá bom? Qual é a diferença de teoria para hipótese, Maria Clara? É que a teoria, ela te dá a ideia escrita. A hipótese, ela vai testar a teoria, ok? Ok? Tá certo? Então, pessoal, o evolucionismo, mesmo sendo mais aceito, ele não é absoluto, certeza. Por quê? Porque, pessoal, para a gente entender isso aqui, a gente tem que lembrar das coisas muito antigas, a gente tem que lembrar de algumas questões de tipo, naquela época, no período da origem da humanidade, não tinha ninguém para observar, tá bom? Não tinha ninguém ali para testar, observar. Logo, o que a gente tenta fazer são formas de remontar, entender, reconstruir, trabalhar com vestígios arqueológicos, com cálculos, com reflexões a respeito do tema. Ok? Tá bom? Todo mundo prestando atenção? Peço que vocês prestem atenção, sem conversa, sem brincadeiras, tá bom? Todo mundo olhando pro lado. Tá certo? O que acontece? Já que não tinha como observar, as pessoas elas pegam pela arqueologia, a ciência, ela tenta perceber algumas coisas, tá bom? E aí, pessoal, o período logo depois da origem do ser humano é o que a gente chamava antigamente, ó, aqui, ó. O termo pré-história, ele precisa ser questionado, ele precisa ser problematizado. Por que ele precisa ser questionado e problematizado? Ei, vocês dois, por favor, silêncio, tá bom? Por que ele precisa ser questionado e problematizado? Por quê? Porque pré-história significa o quê? Antes da história, tá bom? Mas a gente, pessoal, a partir dos estudos de arqueologia, a gente entendeu que história não é só o que está escrito. História pode ser os vestígios, pode ser as pinturas rupestres, pode ser, Ícaro, as pedras lascadas que as pessoas usavam, quebravam para fazer a caça, tá bom? Então, o termo mais correto, pessoal, é usar o termo pré-escrita, tá bom? E a gente tem, pessoal, duas formas de se entender a origem do ser humano que são as mais aceitas, tá bom? Primeiro, eu vou passar para vocês um panorama a respeito do criacionismo e depois o evolucionismo que a gente vai se aprofundar, ok? Primeiramente, para os criacionistas, esses criacionistas principalmente reconhecidos como cristãos, ou mesmo outras formas, como a gente leu no texto do livro agora há pouco, que tem a ver com os mitos, que tem a ver com a religião, a fé, tá bom? Muitas pessoas, elas creem haver mitos africanos,
as questões das formações dos povos, há uma divindade, um ser natural, tá bom? E a gente sabe, pessoal, com as duas correntes elas concordam em colocar a origem do ser humano em uma parte do mundo. A origem do ser humano, Maxwell, não joga. A origem do ser humano, Maxwell, tem a ver com o povo que está no Oriente. Tá bom? Para o criacionista, pessoal, a origem foi no território onde era a Mesopotâmia. Quem aqui já teve aula de Mesopotâmia? Quem aqui já teve aula de Mesopotâmia? Quem sabe o que significa Mesopotâmia? Não lembro. Meso, entre. Tâmia, rios. Terra entre rios. É uma terra entre o rio Tigre e o Eufrates. Tá bom? Mas hoje em dia não existe, Maxwell, um país chamado Mesopotâmia. Mesopotâmia hoje é o que a gente conhece como Irã e o Iraque. Tá bom? E partes da Síria também, mas principalmente Irã e Iraque. E pessoal, segundo eles, é aqui que surgiu o ser humano. Tá bom? E no evolucionismo, pessoal, onde é que surgiu? No continente africano. Muito bem, Giovana, parabéns. Foi na realidade no continente africano, tá bom? E não é, pessoal, simplória essa ideia do criacionismo. Agora, pautando-se sobre a ideia muito famosa, porque a maioria das pessoas religiosas hoje em dia, a religião que tem mais adeptos é o cristianismo, tá bom? E esse cristianismo, ele é monoteísta, ele acredita em apenas um Deus. A gente vai trabalhar muito disso nas aulas sobre o povo hebreu, tá bom? E esse povo hebreu, ele deu bases para outra religião, que é quem sabe? A religião que os hebreus deram base. Hoje em dia, a maioria das pessoas hoje em dia é o quê? Qual é a religião da maioria das pessoas? Alguém sabe? Católico, que é um cristão. Um cristão, isso. Então, pessoal, o judaísmo, ele deu base para o cristianismo, tá bom? Tanto é que os dois têm um Antigo Testamento. O que eu quero falar para vocês, pessoal? É que há essa questão, existem pessoas que eles fazem as pazes, tá bom? Existem pessoas que fazem a união, tá certo? Que diz o seguinte: Deus criou o céu e a terra, e aí o ser humano Ícaro foi evoluindo. Tem gente que tenta fazer um acordo entre as duas teorias, mas a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas colocam que em princípio, a terra era sem forma e vazia, o mundo era sem forma e vazio. Aí foi no primeiro dia criado as terras, no primeiro dia foi criado a luz, tá bom? Haja luz e houve luz. Em termos do segundo dia, foi separado o firmamento, o mar dos céus, tá bom? Em termos do terceiro dia, foi criado o sol para governar o dia e a lua para direcionar e governar a noite, tá certo? No quarto dia, foi criado a questão dos seres aquáticos, tá bom? No quinto dia, foi criado os seres dos animais, os seres aquáticos, a vegetação, tá bom? Separado as terras entre o mar da terra, tá bom? No sexto dia, foi criado o homem e a mulher, Adão e Eva, que depois eles foram expulsos. Inclusive, a gente esteve na aula de artes analisando uma obra do Michelangelo que fala sobre a expulsão do Jardim do Éden. Quem lembra? Alguém lembra? Aquela arte, isso. Vocês viram como tem todo um pensamento, toda uma perspectiva, um pensamento a respeito disso? Tá bom?
Então, quando a gente pensa na teoria do criacionismo, de todas as suas implicações, que foi só um resumo, porque tem muita coisa muito mais profunda, a gente pensa em Deus como Criador, tá bom? E aí, pessoal, o evolucionismo, a gente pensa o seguinte, ó, como a gente trabalhou aqui no livro que o colega, o Maxwell, leu, tá bom? Geralmente, pessoal, a gente pensa em alguns teóricos. Alguns acreditam que a vida ela veio do espaço, tá bom? Que veio um meteorito, Pedro, e de repente o meteorito tinha uma vida lá e de repente o ser humano foi progredindo, evoluindo. Hoje em dia a gente acredita que a atmosfera na Terra, ela fez umas condições que formaram aminoácidos e esses seres bem minúsculos, eles foram se unindo e se tornando vida, tá bom? A gente chama, pessoal, da teoria de Oparin e Haldane. De Oparin e Haldane, tá bom? Essa seria, pessoal, a principal teoria hoje em dia, tá bom? Que a atmosfera ela estava ali e eles fizeram, Maxwell, uma hipótese e eles testaram essa hipótese, tá bom? E eles conseguiram tentar reproduzir como é que é a Terra no começo e formar organismos vivos, tá bom? E aí, pessoal, você acredita que o ser humano, então, ele foi e ele se tornou, veio os primeiros seres vivos, primeiros répteis, depois os anfíbios, depois os mamíferos, tá bom? E depois disso, pessoal, veio uma variação de um primata que seria um mito, vamos desconstruir isso, tá bom? O ser humano, quando diz que o ser humano veio de um macaco, não quer dizer que o macaco tenha evoluído, mas que era um outro ser parecido com ele, tá certo? É isso que eles falam, tá bom? E aí o que acontece? Então a gente tem aqui, pessoal, no livro da gente, ó, toda a escala evolutiva do ser humano. Australopithecus, tá bom? A gente tem aqui o Homo habilis, Homo erectus, tá bom? O Australopithecus está mais próximo do primeiro mamífero. Depois, o Homo habilis é o homem que ele começa a ter habilidade, entendeu? Tipo aquela habilidade de futebol, entendeu? Ele começa a ter habilidade com ferramentas, a andar sobre os dois pés, tá bom? Tem o Homo erectus, ou seja, qual é a característica desse? É que o homem ele começa a andar ereto, começa a andar com as duas pernas e sem estar corcunda, mas está em pé. Depois, o homem rei Debergênesis, tá bom? Depois, o homem Neanderthalis, tá certo? E o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem como a gente conhece hoje. Esse é um pouco da escala evolutiva do homem, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem que perceber qual a importância disso, Maxwell. Quando a gente pensa, pessoal, em criar e autor, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Criar, autor e outra palavra muito importante, autoridade. O que importa, Daniel, a questão do ser humano, de ser criado ser humano, é porque a partir da criação dele a gente vai ter bases filosóficas para tentar entender o ser humano. Sim. Tá bom? Por exemplo, se no evolucionismo, pessoal, o ser humano ele é apenas mais uma evolução do primata, ele é só mais um. Ele não tem significado. Ele não ele não tem, então, pessoal, um objetivo. Se ele é um ser criado por Deus, ele tem um objetivo, ele tem eternidade, ele tem um significado, tá bom? No criacionismo e no evolucionismo, você tem que buscar o objetivo e significado da sua vida, tá bom? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em criador, tá certo? Em autor e em autoridade, a gente tem a seguinte questão. De acordo com o que é a origem, o que é o autor do ser humano,
a gente tem também o objetivo dele, para que ele foi criado e o que ele deve fazer, tá bom? No cristianismo é para a glória de Deus, para servir. No evolucionismo, pessoal, tem outro motivo aqui. No evolucionismo, ele tem outra questão. Qual é a outra questão do evolucionismo? É que, por causa dessa falta de sentido na criação, então, o ser humano ele vai ter que passar a pensar sobre o seu próprio sentido. Tá certo? E isso são coisas importantes. Por quê? Porque a gente vê como a criação tem a ver com a filosofia e a motivação do ser humano. Tá bom? E aí, pessoal, a gente tem umas questões aqui importantes. A ciência, o método, tá bom? E aquela questão. Aí eu pergunto para você, Marcelo. A ciência sabe de tudo? Não, é isso aí. A ciência é importante porque, assim como a história sendo uma ciência, ela tenta provar o que é verdadeiro, tá bom? Mas a ciência, como a gente sabe, ela não sabe de tudo, tá certo? Então, a ciência e o pensamento do ser humano, ele tem limites, tá certo? E a partir do momento que ele tem limites, a gente tem que pensar numa seguinte questão. Existem pessoas, pessoal, como hoje em dia é muito comum, que a partir do progresso da ciência, a partir do ser humano indo para a Lua, do ser humano fazendo vários testes, do celular que a gente tem acesso na nossa mão, tá bom? Com muita facilidade, tá certo? A partir desse momento, o ser humano, ele consegue pensar o seguinte, a respeito do cientificismo. Tem a ciência e tem o cientificismo. Esse cientificismo, pessoal, seria uma forma de pensar a ciência como se fosse uma própria religião, tá bom? Se começam a descobrir, pessoal, se a pessoa, por exemplo, tem um cientista aqui, uma pessoa muito capaz, e ela diz que ela acredita no criacionismo, não no evolucionismo para a origem das coisas, tem muita gente, pessoal, que vai trazer o cientificismo e dizer o seguinte, não, você tem que escolher a ciência ao invés da religião, tá bom? Por quê? Porque há um discurso ideológico, há um discurso de que a pessoa, ela ser uma cética, quanto mais cética ela é, mais respeitável na academia, na ciência, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Por quê? Porque são duas formas de crer, tá certo? Se eu tenho, Maria Clara, uma teoria e eu não tenho certeza, tá bom? A gente trabalha com a seguinte forma, eu tenho que confiar na ciência para acreditar que algo foi feito dessa forma, tá bom?